Porque a vitória de Trump vai muito além de derrotar Kamala Harris e o Partido Democrata. Vamos discutir um pouquinho sobre isto? Olá pessoal, a vitória de Trump sobre Kamala Harris traz muita coisa para análise. Nós temos vários vídeos aí publicados que tratam desse pleito, enfim, toda a trajetória. E eu gostaria também de fazê-lo, mas da seguinte perspectiva. Lembrando que a vitória de Trump não foi simplesmente sobre Kamala Harris e o Partido Democrata, mas é algo muito mais profundo. Tanto é que o próprio Donald Trump ele tem consciência disto. E ele já começa a trazer o seu projeto de governo para lutar contra aquilo que é conhecido nos Estados Unidos como Deep State. No Brasil, nós chamamos de sistema. Exatamente isto. A vitória de Trump não foi sobre Kamala Harris ou o Partido Democrata, mas sobre o sistema. E, de fato, com isto, eu não tenho a menor dúvida de que Donald Trump ele corre risco quanto à sua integridade física, quanto à sua vida, porque o sistema, de fato, ele é muito poderoso e ele passa por cima daqueles que se colocam como empecilho para o seu projeto global, para o seu projeto de poder. E o que seria então esse Deep State? Ou o que seria esse sistema que Donald Trump, pelo voto popular, conseguiu sobrepujar? Bem, esse sistema ele é formado por várias áreas da nossa sociedade, do nosso mundo. E essas áreas elas se integram. Elas trabalham conjuntamente. Não somente isso, mas algumas delas são derivadas, ou seja, advêm de outras que são maiores e com mais poder. Então vamos lá. O que seria esse sistema, esse Deep State? Em primeiro lugar, formado por alguns milionários. E quando eu falo milionário, não estou falando apenas daqueles que aparecem, porque estes, do ponto de vista do sistema, é pequeno, como é o caso de Bill Gates, como é o caso de George Soros, enfim, são milionários que aparecem e apoiam frontalmente o progressismo, o socialismo e até mesmo a visão comunista. Mas eu me refiro também àqueles milionários que estão à sombra, aqueles que eles não aparecem, são extremamente discretos, que é conhecido por globalistas, ou aqueles que, como por exemplo a família Rockefeller, ou outras famílias a família Ford, por exemplo, que são famílias poderosíssimas, com muito dinheiro, com um histórico já conhecido, fazem parte ali do Clube de Bilderberg, e eles de fato querem ter o domínio econômico, e para isto precisam dominar politicamente. Para dominar politicamente, eles precisam dominar a mente das pessoas. Então o sistema é formado por esse grupo, mas esse sistema ele também se une a uma proposição política. E quando eu falo política, eu não estou falando aqui política partidária, mas eu estou falando aqui de uma política planetária. Estou falando de um sistema no mundo. Temos, por exemplo, a Rússia e a China que querem, aos poucos, tomar o protagonismo do mundo, do ponto de vista bélico, do ponto de vista econômico, do ponto de vista político, do ponto de vista social, enfim. E estes países, obviamente, eles tudo farão para corroer os Estados Unidos por dentro. O objetivo é apodrecer a cultura norte-americana, que sim, poderíamos dizer que é o último país, o último bastião da segurança, desse equilíbrio que deve existir no planeta, do ponto de vista político, econômico, do ponto de vista das liberdades, da democracia. E esse poder econômico, ele então age para destruir os Estados Unidos. E eles, obviamente, estão unidos e, por vezes, até financiados por esses grandes trilionários, bilionários do mundo, que estão no mundo, em termos de famílias. Eu não estou falando de uma pessoa, como Bill Gates, por exemplo, não, estou falando de uma família que se espraia por vários negócios
econômicos no mundo. Existe também o auxílio, e isso decorre também destes poderes, que é o social. E o que seria essa atuação social? Eu creio que um exemplo claro disso é o que nós poderíamos chamar de imprensa consorciada. Ou seja, na área da comunicação social, você tem um grupo de jornalistas, de empresas de comunicação, que não tem como, eles vão a todo custo tentar preservar esse progressismo, esse socialismo e até mesmo esse comunismo transmutado em o que nós poderíamos chamar de identitarismo, por conta de que acreditam ser isto não só lucrativo, porque são financiados, essa é a verdade, são financiados por aqueles que têm interesse nesse processo local e global, mas ao mesmo tempo eles se colocam como criadores da virtude, ou sempre propõem aquilo que poderíamos chamar de afetação moral. Essa mídia, essa imprensa escrita, enfim, ela vai utilizar todos os meios para manter o sistema e sobrepujar o que nós poderíamos chamar de uma política conservadora. Estudos já foram feitos, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, que são impressionantes. Por exemplo, quando a imprensa lá nos Estados Unidos se referia a Kamala Harris, mais de 80%, muito mais, era de elogio, era de reconhecimento, era de demonstração de encaixe identitário, né? Mulher, negra, etc. Enquanto que, ao olharmos para Donald Trump, também temos essa mesma cifra, mais de 80%, simplesmente detonavam, chamando de supremacista branco, de nazista, de fascista, aquela coisa toda. O mesmo acontece no Brasil, quando você tem, quando a mídia se refere ao Lula e se refere ao Bolsonaro. Você não vê nesses grupos midiáticos um elogio ao governo Bolsonaro, como você não vê uma crítica contundente, real, ao governo Lula. Então isso, de fato, demonstra uma tendência, que é essa tendência que está inserida no sistema. Também o entretenimento ele está, na sua grande maioria, compromissado com o sistema, com esse deep state. Você vai perceber atores, atrizes, cantores, bandas, que vão abertamente defender esse sistema progressista, esse sistema socialista. Talvez uma banda recente muito característica, porque se apresenta como inocente, como um grupo tranquilo e tal, mas que de fato por trás possui toda uma militância, possui todo um ativismo, é Coldplay. Coldplay é uma banda que faz sucesso no mundo inteiro e eles são, obviamente, progressistas e eles estão inseridos nesse projeto de manutenção e de debelação, ou seja, de destruição dessa direita conservadora. E também temos, por último, a educação. A educação também faz parte desse sistema, foi cooptado. E aí eu não preciso dizer mais nada, nos Estados Unidos mesmo você tem nas escolas, sobretudo as escolas públicas e nas universidades, conteúdos que estão completamente voltados ao identitarismo. Black Lives Matter, voltados para a questão sexista, do feminismo, voltado para minorias, para imigrantes e tal. Então, a educação, ela deixou de ser um aparato de preparo para a pessoa, para uma vida profissional futura, para uma inserção na sociedade do ponto de vista do conhecimento, e passou a criar militantes, a criar pessoas que militam, que são ativistas nessa área. Então veja, tudo isso e até muito mais é o chamado Deep State, ou sistema, é um sistema. Esse sistema existe. O pessoal da esquerda vai dizer que isso é teoria da conspiração, isso é coisa de terraplanista e tal.
Conversa fiada. Isso é visível, isso é claro. Você pode mensurar isso. Você pode ver essas pontas do iceberg no que diz respeito aos milionários que apoiam. Claro, existem também milionários como Elon Musk que apoia o conservadorismo. Eu não estou dizendo que não há também do outro lado, mas da esquerda o que você tem é uma militância, é um ativismo arraigado e que, obviamente, faz sombra para ocultar e manter a descrição das grandes famílias milionárias. Com relação à política, você vai negar o que Rússia e China têm feito com relação a assumir o protagonismo? Você vai negar o que a imprensa consorciada tem feito? Você vai negar o entretenimento, os filmes que trazem a agenda woke, ou a agenda da lacração, de maneira aberta, clara, sem dó, a educação? Você vai ver cursos de história, de psicologia, de pedagogia, enfim, de economia, de direito, estão completamente tomados, né? O próprio meio judiciário já está tomado por essa cultura woke, por essa cultura progressista, por essa cultura socialista. Mas Trump ganhou. E veja só, por isso que a vitória do presidente da nação mais poderosa ainda do mundo é significativa. Essa vitória é significativa. E por que Trump venceu? Será que é porque Elon Musk fez um financiamento, financiou pesadamente? Eu acredito que não. Mas, sobretudo, a vitória de Trump, que não foi, repito, sobre Kamala e Partido Democrata, mas sobre um sistema, né, sobre um sistema que não se restringe aos Estados Unidos, mas está no mundo inteiro, aconteceu por causa de algo que é um fenômeno, que são as mídias sociais, a internet. A internet, ela, de fato, democratizou. Por isto que os partidos progressistas, os partidos de esquerda, querem regulamentar, querem tolir, porque percebem que do jeito que está, eles terão problemas com a maioria da população mundial. Então esse vento conservador advém por conta das mídias sociais. Não há outra resposta, não há outro caminho a se analisar. Quando você olha para o Brasil, o progressismo quer de fato regulamentar, está desesperado para regulamentar. Nos Estados Unidos é a mesma coisa. A parte do Partido Democrata, sobretudo mais radical, do ponto de vista da visão política progressista ou socialista, eles querem regulamentar, porque é esse o caminho, esse foi o caminho de despertar, foi esse o caminho para despertar no Brasil, por exemplo, um fenômeno, que é uma direita consolidada. Uma direita que ainda precisa crescer muito, mas que já veio para ficar, não tem como retirar isto. Então, graças às mídias sociais, e Trump, por exemplo, ele é muito bom nisso, ele sabe como lidar com essa questão. Nós temos a vitória do presidente dos Estados Unidos. Talvez o Brasil passe pelo mesmo fenômeno. Em 2026, tenhamos a direita retornando por conta desse sistema, que sistema que eu falo? Não o sistema Deep State, mas esse sistema democrático das mídias, da internet, enfim, esses usos livres que temos para difundir notícias, informações. Claro que existe muita mentira, tanto de um lado como de outro, não é só a esquerda que mente, também existem aqueles que defendem a direita, mas que mentem nas mídias sociais, mas, na maioria das vezes, o que existe é um descortinar do mundo que vivemos. E aí temos a possibilidade de ter o mínimo de decência na política. E sim, eu me refiro ao conservadorismo, a esse sistema do qual eu defendo, a partir do meu cristianismo, a partir da minha teologia reformada, eu defendo o conservadorismo. Bom, era isso que eu tinha para esse vídeo. Muito obrigado por me assistir até aqui. Você que não é inscrito, se inscreva. Se é inscrito, dá uma checada. CCC, ou seja, compartilha. Comente e curta, isso é muito importante para o vídeo,
E escreva aí embaixo o que você acha da vitória de Trump e o que você espera com relação a 2026 no Brasil. Vamos tentar discutir um pouquinho sobre esse tema. E até a próxima.